Olá, alunos! Eu sou a professora de Ciências, meu nome é Graciele e a aula de hoje vai ser para o 8º ano do ensino fundamental. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre sistema digestório humano. E durante a aula nós vamos falar um pouco sobre os nutrientes, sobre o sistema digestório e como ocorre a digestão. Então, antes de falar de sistema digestório, é necessário a gente falar dos nutrientes, né? Que os nutrientes é a base de qualquer nutrição para qualquer ser vivo. Os nutrientes podem ser considerados qualquer tipo de alimento que a gente ingere, seja no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche. Todos esses itens que a gente se alimenta são nutrientes, que é essencial para o crescimento, para o reparo dos desgastes físicos, fornece energia para as nossas atividades vitais e regula o funcionamento de todas as células. Lembra que na última aula eu falei muito sobre célula, que é a unidade básica do ser vivo. E por meio desses nutrientes, elas conseguem sintetizar, elas conseguem manter todas as funções necessárias para o corpo humano. Existem basicamente dois tipos de nutrientes, os inorgânicos e os orgânicos. Os inorgânicos, exemplos, nós temos a água e os sais minerais. Quanto aos nutrientes orgânicos, como exemplo, nós temos carboidratos, nós temos as gorduras, conhecido como lipídios, nós temos proteínas e vitaminas. Vamos conhecer um pouquinho de cada um desses nutrientes. Para começar, os carboidratos. Esses carboidratos são resultado de processos conhecidos como fotossíntese, que são realizados pelas plantas, né? Por meio da fotossíntese, as plantas conseguem fornecer energia, tanto para ela quanto para os organismos vivos, animais ou seres humanos. Por meio do processo de fotossíntese, nós conseguimos adquirir toda a energia necessária para as nossas atividades vitais. Os carboidratos podem ser monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Vai depender da quantidade de sacarídeos presente ali na molécula. Os monossacarídeos são constituídos por apenas um sacarídeo. Como exemplo, nós temos a glicose, a frutose e a galactose. Quando ocorre a junção de dois monossacarídeos, nós temos os disacarídeos, que é constituído pela sacarose, maltose e lactose. Quando ocorre a junção de 3 ou mais monossacarídeos, nós temos os polissacarídeos, que são amido, celulose, né, e o glicogênio. As principais fontes de carboidratos, na maioria, é de origem vegetal. Se a gente come o feijão, a gente está comendo carboidrato. Se comemos o arroz, carboidrato, farinha, tudo que é de origem vegetal, a maioria nós podemos considerar como carboidrato. E é a nossa principal fonte de energia. As proteínas. As proteínas são formadas por peptídeos. E esses peptídeos são formados por aminoácidos. Existe na natureza 20 tipos de aminoácidos. Entre esses, 10 são essenciais e 10 são não essenciais. Os essenciais são aqueles que o nosso organismo não consegue sintetizar. E para que a gente venha obter esses aminoácidos, é necessária a ingestão de alimentos que contenha. Já os aminoácidos não essenciais, o nosso organismo ele mesmo se encarrega de produzir esses aminoácidos. Então, cada aminoácido vai se juntar, vai formar peptídeos e a junção de peptídeos vai formar proteínas. A diferença de uma proteína para outra vai estar nos tipos de aminoácidos presentes e também na ordem que esses aminoácidos estão ordenados, formando os mais diversos tipos de proteínas que existem no nosso organismo. Quanto à função das proteínas, ela exerce função de construção. Uma célula, por exemplo, a membrana celular, ela é formada principalmente por proteínas e por lipídios, assim também como todas aquelas organelas responsáveis pela respiração, por armazenar nutrientes e demais funções. Todas as organelas também são constituídas por proteínas e são constituídas também por lipídios. Um exemplo de proteína é a queratina, que a gente vai encontrar na unha, a gente vai encontrar no cabelo, a gente vai encontrar na pele. Outro exemplo também é a hemoglobina, que a gente pode encontrar no sangue. Existem centenas de tipos de proteínas, cada um exercendo função diferente.
As proteínas também elas vão atuar como enzimas. Quais são a função da enzima? Elas vão acelerar as reações, todas as reações químicas que vão estar ocorrendo nas nossas células. Outra função importante é que elas funcionam como anticorpos. E a função dos anticorpos é defender o nosso corpo contra algum invasor, contra algum antígeno. Então, elas também podem atuar como anticorpos. A água, que é um nutriente inorgânico, né? A principal função da água é que ele atua como solvente universal para a maioria das substâncias. Outra função importante é que ele atua na eliminação de resíduos orgânicos, né? Quando a gente sua, libera resíduos orgânicos, na urina também libera resíduos que são tóxicos e não faz bem ao nosso organismo. Então a água vai estar encarregada de estar eliminando esses resíduos. Outra função é a regulação da nossa temperatura. Quando a gente libera suor, é uma maneira que o nosso corpo tem de regular a nossa temperatura. E também ele participa de todas as reações químicas que estão ocorrendo no nosso organismo. Uma coisa importante é que 70% do nosso corpo é constituído por água, assim também como os vegetais. O planeta Terra, ele é composto por 70% também de água. Sais minerais, que também são nutrientes inorgânicos, né? Quanto às suas principais funções, a gente tem, ele regula a quantidade de água no corpo por meio do potássio e do sódio. Ele também, os sais minerais, ele atua na programação de impulsos nervosos também, através de canais de sódio e potássio, que são assuntos que vocês vão ver nas demais séries. Eles também ajudam na produção de hormônios, formação da hemoglobina, e são integrantes de substâncias intercelulares do osso. E existem N outras funções que são necessárias à utilização dos sais minerais para a regulação do nosso organismo e demais reações.